Now live. Vamos esperar o Lauro aqui agora. Deixa eu passar uma mensagem para ele. Aqui. Solicita, por favor, request. Já foi. Deixa eu mandar para a turma aqui da WRA, que a gente já tá live. E aí, meu irmão, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tive a brilhante ideia de fazer essa live aqui fora e tá começando a esquentar. Tô sentindo saudade do ar-condicionado já. Esqueci que eu tô na Flórida. É, meu irmão. É, meu irmão. Tá começando a entrar a galerinha aqui. Como é que estão Show. as coisas? Como é que foi seu dia hoje, brother? Foi Foi bom? bem, graças a Deus. E aí? Tudo em paz? Tô bem, Voltando. Eu tava fazendo um curso aí, uma imersãozinha com o Paulo Vieira. Foi a primeira que eu fiz dele, brother. Top. E é bem legal, sabe? É pra empresário e tudo. Pô, E muito eu bom. gostei. E aquela coisa, né? Tipo, eu até coloquei assim. é, No final das contas, assim, eu sou um cara que eu sou fuçador, tô sempre buscando negócio de empresa, como melhorar e tudo, etc. E aquela coisa, a gente já conhece muita técnica, já li bastante coisa e Aham. tudo. O fato é que, tipo assim, 80% do que foi colocado lá, talvez até mais, eu já tinha visto de alguma forma, mas nunca tinha aplicado, Sim. sabe? E o fato de eu estar lá, tipo, focado lá e tudo, tipo, caramba, eu posso começar a implementar isso, começar a implementar aquilo. E isso daí ajuda, porque não tem telefone, não tem ninguém interrompendo você. Então, as anotações que eu fiz durante esse período, eu tô considerando bem válida. Eu não consegui ainda chegar nela para organizar tudo, todas as ideias. Mas eu gostei bastante, sabe? Eu recebi até uma mensagem aqui, tá gastando dinheiro com não sei o quê. Você vê aí fora tem muito coach também que não tem É, a experiência, né? é, Mas paciência. é. Faz Mas parte, enfim, irmão. foi Que positiva bom, cara, que a minha bom. experiência, foi Que bom. positiva. Vamos implementar agora aí essas ideias na empresa e vamos entrar nesse Vamos. foguete aí e vamos embora. Inclusive tem muito corretor aqui também. Tô querendo fazer, que eu sempre prego, né? Os corretores, eles são empresários do business dele. Então eu vou fazer como se um modelo de treinamento onde o corretor ele vai tocar a empresa dele, mas usando ferramentas de grandes empresas, sabe? É, Então isso daí vai ser um o negócio legal. Thiago, Geraldo Rufino é um empresário muito conhecido no Brasil, né? Aquele, é um cara que começou do nada. É, já li o livro dele, esqueci o nome aqui. Ele, cara, ele fala que desde com 14 anos que ele era office boy, ele era o empreendedor daquela pastinha que ele levava para ir no banco, ficar na fila. É, Desde o início, a pegada dele era essa. O mindset, cara. o mindset é tudo mesmo. Seu mindset é tudo mesmo. Pô, muito top, muito top. E ontem, eu tava no último dia lá, foi anteontem, né? Não, foi ontem. A gente teve aquela notícia lá, eu acabei. Vou ter que pagar um almoço para você agora, porque pela aposta, o Fed baixou 0,25% aí, sabe? Eu estava acompanhando também um pouco da taxa de juros, né? Do mortgage, né? Que deu uma subidinha também, tá meio que um spike, sabe? E vamos lá, vamos trocar essa ideia agora. O que que você tá achando disso daí? Dessa, Ó, dessa euforia? Tiago, primeiro a gente tem que trazer isso para o nosso mundo do real estate, né? A minha sensibilidade, a minha visão é de que a gente primeiro precisa contribuir no processo de educação da turma. Porque, primeiro, tem muito oba-oba, tem muita gente que vive de coisa inflada, de sonho, e infelizmente a gente está numa indústria que tem muito oportunista. E de ontem para hoje, assim como aconteceu lá em setembro do ano passado, quando teve uma reduçãozinha, a gente vê um monte de gente. Olha, agora é o momento de comprar. Se você não comprar agora, amanhã vai subir tudo, porque agora o mortgage vai baixar, sua prestação vai ficar mais barata. E cabe a nós aqui, que estamos nos propondo a contribuir nesse processo, de dizer o seguinte: não é isso, É não é bem do assim. jeito que estão vendendo. É, E é um ciclo. A gente, sim, tá? Lógico, a gente tá. A economia é feita de ciclos, né, Tiago? Então, sim. tudo indica que agora o Fed vai começar um novo ciclo de política monetária, onde ele vai começar a baixar a taxa de juros. Se os dados Uhum. de inflação e de emprego continuarem mais ou menos do jeito que estão, a gente vai iniciar um ciclo de taxa menor.
É como se fosse o Fed é o churrasqueiro e ele precisa abaixar ou diminuir o fogo. Ele bota mais, ele tira a lenha da fogueira e bota a lenha na fogueira. Então agora está na hora dele botar um pouquinho de lenha na fogueira para ele ver a coisa pegar, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive, eu estava até vendo, ah, enfim, estava dando olhando algumas notícias antes dessa nossa conversa, tudo, e um pouco do ponto que a gente até levantou na semana passada sobre o perigo de estagflação, a stagflation. E no final das contas, é um cenário que é o mais temido, vamos dizer assim, pelo Fed, porque basicamente neutraliza as armas que o Fed tem para Uhum. poder controlar um pouco isso daí, né? Porque, obviamente, se estagflação, para quem não sabe, é quando o país ele tem um crescimento baixo, ou às vezes não está crescendo, e mesmo assim ainda tem inflação, sabe? Então, o Fed ele tem um controle sobre a taxa de juros. Então, se está tendo um baixo crescimento, ele baixa os juros para estimular a economia, tá? Só que o lagging effect disso daí é que gera inflação, sabe? Eles têm que depois aumentar tudo para puxar o freio para os cavalos eles diminuírem. Então, só que num momento, num cenário de stagflation, né? No final das contas, isso daí é neutralizado. Ele não consegue fazer isso. Então, o que é que você está vendo aí nesses rumores? Qual é a sua Então, opinião sobre isso, amigo? a gente que entra superficialmente num ambiente econômico, a gente não pode ver muita coisa, não, mas a gente é bom ouvinte, né? Então a gente É. ouve quem entende do assunto. O James Rickards, que eu e você seguimos, conhecemos, que é uma referência, é um Aham. ícone. Ele, na verdade, ele é até advogado, né, cara? Ele é advogado de formação, é investidor grande, um cara que tem vários livros publicados. Inclusive, tem um livro chamado Money GPT, Ah, que eu tem não li vários, ainda, tem mas vários, deve ser um livro é. top. Tem E, um Road to cara, Ruin, que dele é muito conhecido também. então, Uhum. ele não, então, por enquanto, ele não enxerga esse risco de estagflação. Na visão dele, ele compara muito a década do final da década de 70, início de 80, onde sim o país É, estava mergulhado numa desemprego de 10%, taxa básica do Fed em 15% para tentar conter a inflação muito alta, e isso e travava a economia, e aqui o país ficou uns bons anos aí nessa pegada. Então, na visão dele, ele não enxerga ainda com os fundamentos que a gente está enxergando hoje, ele não enxerga esse risco hoje, né? sim, É, embora a gente assim, entenda que o, esses fundamentos macroeconômicos hoje, a gente está num cenário tendendo à instabilidade, né? A instabilidade sim. geopolítica, a instabilidade, questão das tarifas. E esse movimento, Thiago, foi um movimento global, né? Quando veio a Covid, lá em 2020, o mundo botou dinheiro, todo mundo imprimiu dinheiro, então inflação veio, o pessoal baixou a taxa de juros para a economia circular, depois veio os problemas, a inflação, as taxas de juros aumentaram. Então, agora, depois que todo mundo começou a baixar as taxas, os países desenvolvidos, zona do euro, Canadá, UK, Austrália, todo mundo começou em meio de 24 a baixar as taxas de juros, né, para a economia voltar a circular. E os Estados Unidos foi o último, por isso que o Foi Trump o é último. meio É, bolado com o Jerome Powell, porque os Estados Unidos foi o último a começar esse é, movimento. E aí, enfim, é. agora é o momento de E diga-se de tentar. passagem, né? O Brasil, no começo da pandemia, tipo, foi aquele finalzinho do governo Bolsonaro, foi um dos que mais, vamos dizer assim, conseguiram controlar todo esse problema que o Covid gerou, né? E realmente os Estados Unidos ele foi um pouco tardio, né, nessas ações. Inclusive, aquela famosa frase de que a inflação como é que é? Temporária? Não, é transitory. Transitory. É, Isso daí que marcou tudo e causou os problemas que foram causados, né? é, E, e a gente sente isso hoje no mercado imobiliário. agora, possíveis consequências disso para o mercado imobiliário, tem uma análise mais rasa que diz o seguinte: não, agora vai todo mundo comprar, não é por aí. Mas o que acontece hoje, Thiago? 7 trilhões de dólares no money market. Money market são títulos de curtíssimo prazo com liquidez. Sim. Então, esse valor está muito acima da média histórica. Em 2019, antes da pandemia, o money market tinha 3,5 trilhões, ou seja, hoje tem 7. Então, o que é Uau. isso? É a galera que está deixando o dinheiro dormindo ali, mas pronto para tirar e usar a qualquer É. momento e investir em outros ativos. Então, é As armas estão razoável. engatilhadas, né?
As Que na armas são medida em que essa engatilhadas. Uhum. remuneração vai diminuindo, esse pessoal está começando a olhar para investimento em outros ativos. E aonde que o real estate entra nisso? O real estate está nos patamares de venda mais baixos dos últimos 30 anos. Há uns 10 dias atrás, o Trump ele mais ou menos anunciou que o governo federal está estudando o National Housing Emergency para ajudar as É pessoas a interessante. comprarem suas casas, porque além da taxa de juros alta, o descolamento entre preço dos imóveis na Covid e salário fez com que a grande maioria das pessoas não conseguisse Não pagar um conseguisse mortgage, comprar. não Uhum. conseguisse comprar. Nacionalmente falando, uma pesquisa da Redfin mostrou que o salário médio de um americano devia ser US$ 126 mil para comprar uma casa típica nos Estados Unidos. Média nacional, cada país, É, cada estado vai ter a sua média. Mas aí o que possivelmente esses caras estão olhando? O que a Inglaterra fez, o UK? Eles fizeram, além de baixar as taxas de juros, eles deram esses incentivos para os first time home buyers lá comprarem dando 5% de entrada, que na Inglaterra não existia. isso é As, ótimo. as vendas nacionalmente aumentaram 18%. Os first time home buyers responderam por 54% das compras, muito acima da média histórica, e 2/3 das vendas foram em cash, porque é um país rico, as pessoas estavam com o dinheiro guardado. Então, uma simples política bem sucedida conseguiu fomentar bastante o mercado imobiliário. Tomara que isso aconteça É. por aqui Isso é um também. negócio que eu gosto muito, porque no final das contas, hoje, o que a gente mais vê é capital institucional, Wall Street, colocando dinheiro em housing, que a gente não viu isso na história. Tipo, então a gente vê fundos como o BlackRock, vários outros investindo em housing, ou comprando housing, que fica competindo com o pai de família que está 24/7 lá trabalhando, sabe? Isso é até injusto. Realmente eu acredito que deveria haver mais incentivos para esses indivíduos. Como um exemplo deles é o Heroes, né, que a gente tem aqui, onde o governo ele estimula, ele dá dinheiro para assistência de down payment para profissionais policiais, bombeiros, professores, tudo. Eu acho muito legal isso. Eu acho que a gente tinha que ter mais programas disso daí É, para essas pessoas, sabe? é isso. Eu acho que é uma coisa interessante também. É, Desculpa, vou falar, amigo. não, e Hometown Heroes que você citou é tão bem sucedido que quando ele é lançado, em 2 semanas acaba o funding. É, 2 semanas. é, E imagina só. E outra coisa, um dado que eu até tenho pesquisado também, que os Estados Unidos hoje é um renter nation. Ela, assim, existem mais pessoas alugando do que comprando, sabe? Então, e isso daí também é uma coisa perigosa. É, Eu acho muito perigoso isso. E eu acho que até em detrimento dessas políticas de Wall Street que estão investindo em housing também. a média histórica dos renters nos Estados Unidos era 33% dos americanos moravam de aluguel e 2/3 e 1/3. Agora já está subindo, já está em 36%. Está subindo, a gente vê uma tendência Nossa. de aumentar. Só que essa média, Thiago, a gente não pode olhar ela geral, a gente tem que olhar por geração. Geração Uhum. Z, geração Y, baby boomers. As gerações mais novas não é 1/3, 2/3, não. É mais de tipo 60%, 70% moram ou com os pais, ou moram, não, É um ou absurdo. alugam, não tem a sua casa própria, justamente por conta dessa dificuldade de entrar e de comprar a própria residência, dado o descolamento entre salário e preço da, É. da, da moradia. E aí, isso é bem complicado, né? Principalmente um país que vive do consumo, né? É. É, E até por isso a gente tem indicado para muitos clientes, né, Tiago? Você é um cara que tem experiências pessoais nesse business e com muita experiência. Vale a pena a gente falar um pouco de uma das estratégias que a gente indica para os investidores, que é o Build to Rent, né? Que as sim, pessoas, as pessoas que costumam querer ter retorno alto, retorno rápido. É importante as pessoas entenderem que estratégia de real estate precisa ter estratégia de longo prazo, estratégia de tax shelter, e isso não se educa um cliente da noite para o dia. Mas não, as não. pessoas precisam começar a ter realmente uma visão um pouco mais de longo prazo e implantar estratégias um pouco mais estruturadas para que elas consigam ter sucesso no longo prazo, que é justamente toda a história do Warren Buffett, né? Que ele Sim, sempre pensou em longo prazo e ele sempre enxerga fundamentos, né? sim. Não, e o Build to Rent mesmo, a gente já teve várias conversas sobre isso, é uma coisa que eu trago para mim desde 2018. Eu faço isso. E uma coisa que eu falo, é doloroso no começo, sabe? Porque
quando chega um investidor para mim, deixa eu entender um pouco sobre essa estratégia de build to rent, se eu construo para vender, eu construo para alugar, sabe? Assim, eu não, a matemática, ela não vai funcionar no papel. Mas assim, o que é que funciona? Eu tenho todos, se eu tenho uma propriedade que eu tenho, que estou fazendo build to rent, estou botando para alugar, os odds, vamos dizer, estão a meu favor. Porque no final das contas a gente está num modelo de que a moeda é fiat, ela tem nada, tipo a tendência de valorização da moeda em si, sabe? Só que meus juros ele é fixo. Isso. Então assim, eu tô fixando em 30 anos isso daí, sabe? É. Então, e fora a valorização também, porque a propriedade é um asset. Então assim, eu coloco o tempo para jogar ao meu favor, É, sabe? e um dos caras que a gente segue, né, que é o Ken McElroy, que é uma referência aí É, nacional, ele fala, olha, você fez o teu cash out refinance lá para 30 anos fixo, se a sim. taxa subir, você já tem um hedge da tua taxa que você está É, garantido. Se a taxa descer, você ainda tem um benefício adicional que você pode refinanciar. Se o se valor você do quiser. imóvel baixar, você não tem risco. E se aumentar, você ainda pode fazer um outro cash out, ou seja, você vai passar a ter flexibilidade para ter benefícios adicionais nessa estratégia de longo prazo, mas precisa ter uma mentalidade de assim, olha, eu estou postergando a recompensa, porque as pessoas estão Exato. muito educadas hoje nessa sociedade que eu quero recompensa agora, eu quero investir. E, infelizmente, como tem muita gente vendendo terreno na Lua, tem muita gente É. vendendo facilidades que não existem, muita gente, infelizmente, acaba embarcando, né? Exato, exato. Então é realmente assim, o que eu posso dizer é uma estratégia dolorosa no começo. Depois, quando você vai começando a fazer, o negócio vai começando a ganhar corpo, fica mais prazeroso, sabe? Isso. Outro tema que eu queria trazer para você aqui é sobre o dólar, né? Tipo, a gente tem, a nossa audiência, na verdade, são muitos brasileiros aqui que investem aqui, sabe? E, coincidentemente, ontem o dólar baixou. A um nível considerável. Eu acho que nos últimos um ano e pouco, aí, 2 anos, eu acho, falou mais baixo. Ah, e eu até fiz um stories perguntando, galera, me expliquem isso daí. E eu recebi uma explicação aqui de um amigo, o Rogério, ele colocou que um dos motivos principais, eu até mandei para você, Laura, para você, eu quero o seu comentário sobre isso. O primeiro deles foi o carry trade, tá? Porque os juros no Brasil estão batendo 15%, é histórico, sabe? Então tem muita gente levando, investindo atrás do risco Brasil por para essa taxa de juros aí. E ele colocou também é, que essas tarifas do Trump fez com que o país, o Brasil, né, exportasse bastante para outros parceiros, sabe? Sim. E que entrasse derrubando a cotação também. Então, eu não sei o que é que você acha dessa resposta. Talvez você tenha alguma outra teoria. Porque, Então, no assim, final das contas, pessoal, isso aí é bom para mim. Uma coisa que eu sempre falo, antes de você começar a resposta, tá? Quando eu comecei a trabalhar com corretagem, foi em 2010. Na época, a gente tava, tipo, 2 anos de ladeira abaixo nos preços dos imóveis, tá? Por causa teve a crise de 2008. E quando eu tirei minha licença, o dólar tava 1,73. Então eu tive sorte nesse momento que eu entrei e o Christian Redondo estava decolando na Times. Não sei, que era o segundo mandato do governo Lula, é, sabe? Então, assim, o brasileiro tava viajando o mundo todo e gastando tudo. O Premium Outlet aqui em Orlando só tinha brasileiro. Só se falava português lá dentro. Então, qual é a sua opinião sobre isso aí, amigo, dessa é, baixa do dólar? Tiago, assim, identificar as razões, eu assim, primeiro, previsão de dólar, segundo os economistas, é a coisa mais difícil que tem. Eu acho que é bem razoável supor que quanto maior a diferença entre taxas básicas, assim, mais as pessoas tendem a investir aonde a remuneração é mais alta. Sim, Pô, taxa de juros dos Estados Unidos está em 4, da zona do euro está em 2,15, do Japão está em meio, Canadá 2,75, o Brasil está 15, Índia está 18, Turquia está 43. Agora, o mercado institucional, o dono do dinheiro pesado, ele nem sempre está disposto a investir nesse país para ter uma remuneração mais alta, porque ele sabe que o risco é maior. Eu gosto de falar esse dado, o Emerging Market Stock Index da Morgan Stanley, ele mede 26 economias emergentes e vê a sexta ali, onde que estão investindo. Lá em 2009, nessa época dourada do Brasil, no pós que o Brasil performou bem economicamente, sim, o Brasil representava 20% dessa cesta. 20% do dinheiro institucional investido em todas as bolsas dos países emergentes estava no Brasil. Hoje não tem 4%. muita coisa. É Então, muita assim, coisa. eu acho que a gente tem que se educar o quê, Thiago? Visão de longo prazo. Eu vim para cá em 2018, fiz câmbio a 3,10.
Você está falando aí de 1,73. Em 96, o câmbio era 1 para 1. Então, assim, É primeiro, verdade. fundamentos. Os fundamentos nos levam a crer que o real sempre vai desvalorizar em relação ao longo prazo. Não adianta a gente querer olhar a curto prazo. Agora, qual é a vantagem de quem tem visão de curto e longo prazo? O investidor brasileiro hoje, com dólar a 5,31, ele pode aproveitar uma coisa chamada janela de oportunidade. Janela de Sim, oportunidade é entrar com dólar baixo, porque, de novo, o cara, quando investe em imóvel, o brasileiro, quando investe em imóvel nos Estados Unidos, ele pode ganhar de 4 formas. Ele ganha na valorização cambial, ele ganha na apreciação orgânica do imóvel, o House Price Index mede isso. Ele ganha no leverage, na alavancagem, ele pode ganhar, né? Ele pode comprar cash, pode alavancar, e ele ganha no cash sim, flow. O imóvel está rendendo lá, está ganhando o aluguel e tal. Então, a gente tem, Thiago, essa calculadora que calcula todos esses ganhos, soma e cospe um resultado único. Então, quando ele entra na baixa, num dólar baixo, a tendência dele maximizar o retorno dele de médio e longo prazo é muito maior, porque sim. se ele entrar no momento certo, a variação cambial pode jogar a favor dele no médio e longo prazo, entendeu? Não, isso é perfeito. Sinceramente, eu até fiz um comentário. Tá tendo hoje uma avalanche de fuga de capital do país, do Brasil. Porque, enfim, motivos óbvios. Instabilidade política, instabilidade econômica, toda essa bagunça que tá lá. E o dólar ainda baixando, eu acho que só vai agravar essa crise. Só vai agravar. É Eu vou porque. até ligar para o Marquinhos lá pra ver. Não, Marquinhos, tá ganhando muito dinheiro? é Eu vou só perguntar conversar aí. com ele. Conversa com ele, É, pergunta se ele está conseguindo. Ele falou, Lauro, o meu business aumentou 5 vezes. É só conversar com essa turma toda, esses gestores de funding. E outra coisa, nós trabalhamos com real estate, a gente sempre quer trabalhar num processo educativo. A gente não defende que sim, o cara tem que sim. investir 100% em real estate, não. Agora, o real Uhum, estate é uma parte importante da carteira de investimento de um cara que quer diversificar, quer tirar o dinheiro do Brasil, né, não quer ficar 100% suscetível ao risco do Brasil. E o real estate é uma parte importante, que tem vantagens que outras classes de ativos não têm, né? É um ativo sim, real. Quando entra crise, recessão, o pessoal quer ativo real, ele quer metal precioso, ele quer commodity, ele quer real estate. O real estate tem o benefício do leverage. Enfim, sim. Depreciação também, né? Eu sempre falo muito que a depreciação é um dos principais benefícios do real estate, né? Até porque também ajuda as pessoas a offset ganhos de ordinary income em geral. A depreciação é muito forte. e os investidores de médio e longo, assim, perdão, os investidores de maior calibre, Sim, esses caras, eles entram no real estate mirando mais o tax shelter do que outras coisas qualquer. Ou seja, sim, a possibilidade de você reduzir a tributação através das estratégias legais que a legislação inerente ao real estate oferece, né? sim, sim. Não, muito bom, muito bom. Muito bom, amigo. Mais alguma coisa? A gente já está 22 minutos. Nossa, eu prometi para Estourou, você, estourou. prometi para Não, tá você só ótimo. 15 minutos essas lives. É isso. Tá, alguma consideração, amigos? Mais aí para a gente fazer na próxima? Semana que vem tem mais, né? Vamos fazer. Vamos ficar fazendo esse bate-bola aí semanalmente. E a gente pode pedir aí para o pessoal que está aí, ó, se tiver algum tema relevante para sugerir, a gente aceita, né? Ouvir sugestão. Ah, Porque claro, nosso papel sempre. aqui, cara, é difundir conhecimento. Cara, não precisa acreditar na Bíblia, não, mas esse é um princípio. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não precisa nem Exato. acreditar na Bíblia, mas esse é um fundamento que você crendo ou não, ele vai acontecer para todo Vai mundo. acontecer. Muita gente Isso entra é em verdade. furada, faz besteira porque não sabe o que está fazendo. Uhum, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. E, enfim, estamos abertos a perguntas e tudo, pessoal. Quiser fazer, mandar aí no direct tudo, temas para a próxima live, por favor, vai ser um prazer, tá? Vai ser um prazer. Tá bom? Valeu, amigo. Até a Um próxima. abraço, meu irmão. Deus Falou. abençoe todos Amém. vocês aí, Um pessoal. Até abraço. mais. Até Tchau. mais. Valeu.